Muito bem, pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula, onde nós vamos falar agora da integração do Microsoft Project Professional junto com o nosso Microsoft Planner. E é importante explicar algumas coisas, você está aqui na sua tela, como é que faz para acessar os seus aplicativos do Office, portal.office.com, você já sabe disso, né? Lá a gente vai ter a tela de login, que é esta tela que eu estou aqui, você vai escolher o seu login, então estou aqui, mario@profissãogp.microsoft.com, clico, login, senha, e eu tenho acesso a todos os meus aplicativos do Office 365. E eu consigo ativar outros serviços sobre ele aqui, como no nosso caso, a gente tem o Project que está aqui. Então, vamos dar uma olhada, né, nos nossos aplicativos aqui. Nós temos o Project, que está disponível aqui para a gente. Então, isso daqui significa que você precisa de uma assinatura separada. Aqui tem as assinaturas do Project, que hoje são 3 assinaturas. Se você precisar, vai lá e procura na própria site da Microsoft, você vai encontrar essas informações. Lembrando também o seguinte, você não precisa de ninguém para fazer as assinaturas, né? Muita gente às vezes me manda mensagem, Mário, eu queria comprar o Project, como é que eu faço? Né? Me vende o Project diretamente no site da Microsoft. O que você pode precisar da ajuda de um parceiro Microsoft, uma empresa que implementa soluções da Microsoft, e a nossa empresa faz isso, é quando você quiser fazer customizações, coisas que você não tiver capacidade de fazer. Mas o licenciamento é sempre feito através da Microsoft. Então você compra as licenças ou as assinaturas aqui no próprio site da Microsoft. Existem 3 assinaturas do Project que eu já te expliquei na nossa outra aula, mas aí lembrando aqui rapidamente, Premium é a assinatura para gerente de portfólio. Ela permite você fazer seleção e priorização dos projetos. A assinatura do Project Online Professional, ela é a assinatura do gerente do projeto. Ela permite você fazer o cronograma, gráfico gigante, recursos para múltiplos projetos. E tem uma outra assinatura que é o Essentials, que é uma assinatura para membro de equipe do projeto. Ele não pode planejar o cronograma gráfico gigante. O que ele faz é atualizar as tarefas, e eu vou mostrar isso para você também na nossa próxima aula, na verdade, onde eu vou mostrar o aplicativo Time Reporter para você. O membro da equipe do projeto pode ter acesso às tarefas que ele está alocado e pode atualizar essas tarefas. Legal. Bom, a outra coisa que a gente tem disponível aqui é o nosso plano do Office 365. Então, isso aqui é uma assinatura separada, ok? E aí, o restante que nós temos aqui é uma assinatura do Office 365. As coisas que vão aparecer para você aqui, ou os aplicativos que vão aparecer aqui para você, depende de qual plano do Office 365 você tem. Esse plano que está ativado aqui para a gente é o Office 365 Business Premium, que tem para a gente o Planner, tem para a gente o Teams, tem para a gente outras funcionalidades aqui também, né? O que nós vamos nos preocupar, na verdade, é com o Planner, que nós vamos fazer a integração dele com o Project. Se você tiver mais aplicativos ou menos aplicativos aí na sua organização, provavelmente você tem um plano diferente. Uma outra coisa importante é você entender as coisas que estão como parte do pacote Office 365 e os serviços adicionais que você consegue colocar. Você pode fazer uma assinatura do Visio Online, e aí aparece o Visio aqui para a gente. Você pode ter uma assinatura como essa aqui, que é o Business Premium, que já tem o Dynamics, que é um CRM para você poder fazer a gestão dos seus clientes, a gestão dos seus contratos. Então, o funcionamento disso aqui, de certa maneira, se a gente for pensar, é que tudo está baseado na mesma plataforma. A mesma plataforma de serviços aqui, o Microsoft 365 ou Office 365, em que você vai ativando os serviços que você quiser, à medida que você precisar de licenças. O Project, a gente já deu uma olhadinha nele um pouquinho lá na aula anterior, e a gente vai se preocupar com ele nas próximas 2 aulas. Uma que a gente vai fazer o planejamento do projeto usando o Project, e a outra que a gente vai fazer o gerenciamento de portfólio. A nossa preocupação nessa aula aqui, os objetivos da nossa aula, é conectar o Planner ao nosso Microsoft Project Professional, que está associado a uma conta sua aqui. E eu tenho o Planner aqui, né? Posso mostrar alguns exemplos de Planner. Vou fechar esse quadrinho aqui para a gente ficar com menos quadros aqui, para não ficar tão bagunçadinho. Então, vou editar plano aqui e deletar este meu grupo, para a gente poder criar um do zero.
Então vamos lá. Você está aqui na sua tela inicial, então você já deve ter aí o seu login, deve ter o seu login de teste ou ter a sua assinatura. Você está aqui na tela inicial, a gente vai clicar e vai abrir o Planner, que eu acabei de abrir aqui, e abrimos o nosso Project. O que nós vamos fazer nesta aula aqui? Nesta aula, nós vamos fazer o seguinte. Então aqui nessa aula, a gente tem como objetivo. O objetivo é a gente combinar a gestão ágil, vamos colocar aqui uma gestão tradicional, a gestão tradicional, que é o nosso gráfico de Gantt, uma gestão tradicional que a gente entende aqui como sendo o gráfico de Gantt, vamos pensar assim, sequenciamento das tarefas, com uma gestão ágil de equipes. Então, uma gestão ágil de equipes. Isso aqui nos leva àqueles níveis de governança que eu tinha falado para vocês. E muita gente me mandou dúvidas. Ah, Mário, mas como é que eu faço a integração? Dá para eu fazer a integração de ida e volta? O que acontece aqui hoje? Como é que é o funcionamento aqui hoje? Hoje você consegue ter um nível de governança, que é o PPM Microsoft, que ele faz o portfólio e começa desde, eu já falei isso para você lá nas aulas anteriores, né? Desde a ideia, um banco de ideias, essas ideias viram propostas mais quadradinhas aqui, elas passam por filtros de seleção, que você aplica os critérios, elas passam por filtros de priorização, que você aplica os critérios, a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, e aí sai o projeto número 1, projeto número 2, projeto número 3 e assim sucessivamente. Você passa uma restrição, por exemplo, só tenho R$800 mil, por exemplo. Aí vão ficar alguns projetos para fora, posso trocar aqui projetos, né, fazer o que a gente chama de force in, force out. Você vai ver isso na nossa última aula, que é sobre gerenciamento de portfólio, mas só para adiantar aqui. E aí você cria o projeto. Então aqui cria o projeto do nosso Project. Então, Project Desktop, Professional, ou pode ser o online. Ok, um online, ou seu Project Desktop. O que você faz aqui? Aqui, vamos pensar em níveis de governança, né? Então, em níveis de governança, aqui está o escritório de projetos, ou o sponsor, ou o gerente de portfólio, algum executivo aqui da organização. Gerente de portfólio aqui, por exemplo. Portfólio. Neste nível aqui está o gerente do projeto. O que o gerente do projeto quer fazer? O gerente do projeto quer montar um cronograma com algumas atividades. Ele quer saber quais vão ser os recursos para ele poder ter uma planilha de homem-hora. E ele quer saber o fluxo de caixa e o orçamento do projeto. Aqui vamos pensar que você teria um orçamento do projeto. Data que vai acabar, quanto vai custar o projeto. Ok. Mas muitas vezes o nosso projeto é grande e várias pessoas falaram, mas Mário, as equipes já não usam mais Gantt, o Gantt é um negócio muito atrasado, sei, mas os níveis acima da organização querem isso. Então você tem uma tarefa, e sempre vai existir porque eu preciso fluxo de caixa, dependência. Mas eu tenho uma tarefa aqui grandona de, por exemplo, fazer a modelagem do negócio, modelagem dos processos, e eu delego isso para um líder. Pode ser um analista de negócios, um arquiteto de negócios, um analista de requisitos, enfim. Esse cara e mais uma, duas, três, quantas pessoas ele quiser, vai criar um quadro para ele no Planner, quebrar aquela tarefa de 30 dias em várias tarefinhas aqui, ele vai mover isso aqui e vai avisar o gerente do projeto porque aquele plano está ligado. É isso que a gente vai fazer hoje, daqui para baixo, né, da parte do project para baixo. Não vamos nos preocupar com o portfólio ainda. Então, eu venho aqui e posso criar um novo projeto. Então, vou abrir aqui o meu project. Então, Project Professional. Estou aqui com o meu Project Professional. Ele pode estar conectado ao Project Online ou não. Vou mostrar como é que você faz essa conexão hoje mesmo e a gente vai se preocupar com essa conexão nas próximas aulas. Mas aqui eu tenho a opção de abrir ele no meu computador ou de abrir ele no online. E eu que tenho esse nome PPM Online aqui nele. Então, vou trabalhar aqui no online, eu posso trabalhar no meu computador. Vou colocar no meu computador para você ver aqui. Ok. Então, deve estar aparecendo aí para você
as nossas versões mais atuais, se você conseguiu atualizar o seu project. Então, projeto Scrum, projeto Kanban, projeto em cascata. Lembrando que, muita atenção nessa coisa aqui, né? Procura ter talvez um caderninho aí junto com você para você fazer suas anotações. Eu vou até colocar uma aula extra sobre o OneNote, para quem quiser. Eu gosto muito de usar o OneNote para fazer as minhas anotações. Isso aqui significa que você escolhe um ou outro. Então, que é o Gantt aqui, vamos pensar. Ou outro, que é a abordagem ágil, Scrum ou Kanban. Não dá para você ter os dois no mesmo arquivo. A gente vai até revisar isso rapidamente aqui hoje. Escolha um ou outro. Se eu escolher o gráfico de Gantt, ou qualquer modelo tradicional de project que você está acostumado aí, o que vai acontecer? Ele me permite ter um sequenciamento. Então, o que é a nossa abordagem tradicional de um Gantt? Ele tem o sequenciamento, ele tem fluxo de caixa, ele tem uso dos recursos, então homem-hora, saber se estão superalocados. Isso aqui costuma ser muito importante para projetos médios e grandes. Mas ele não tem aquela flexibilidade da abordagem ágil. Vamos criar os dois aqui para a gente rever as diferenças novamente. Então, eu vou criar aqui um projeto tradicional, que eu vou chamar este projeto aqui. Já vou dar um salvar como nele aqui, vou salvar no meu computador mesmo. Então, vou salvar ele aqui no meu computador, vou deixar lá no OneDrive aqui só para ele sincronizar. Vai ser o nosso projeto aula 02 no nosso curso aqui de gestão ágil. Salvei. Muito bem, meu projeto está aqui. O projeto, agora, eu posso fazer o planejamento desse meu projeto aqui de uma maneira mais detalhada. Então, vou colocar aqui as tarefas e vou fazer um planejamentozinho aqui. Imagina que este nosso projeto seja, por exemplo, fazer um treinamento de Excel. Ok, então esse aqui é o nosso projeto. Tá? Eu posso colocar ele aqui na linha 1 ou posso deixar ele como um nome do arquivo. Vou deixar ele aqui na linha 1. Então, treinamento do Excel. Fase 1, concepção. Fase 2, desenvolvimento ou definições. Fase 3, preparação. Fase 4, entrega dos treinamentos ou realização dos treinamentos. Poderia ser execução. Então, vou colocar a execução aqui para ficar mais simples. E depois fase 5, com encerramento. O que são essas fases aqui? Essas fases é o ciclo de vida do seu projeto, tá? E quantas fases deve ter o projeto? Você que define quantas fases deve ter o seu projeto. Nesse curso aqui eu estou assumindo que você já possui algum conhecimento de gerenciamento de projetos, mas eu acho que eu vou colocar outras referências aqui, algumas pessoas andaram me perguntando. O que é o ciclo de vida do projeto aqui? Fazendo uma parte teórica para a gente poder avançar aqui também. O ciclo de vida do projeto é a vida mesmo dele. Ele nasce, cresce e morre. Então, são as fases. E essas fases aqui, elas dependem de indústria, então, tipo de projeto. E muitas vezes existem procedimentos, padrões internos da organização. Cada organização vai ter a sua particularidade. Por exemplo, se você for fazer um projeto de construção civil, existem padrões para isso, como o Construction Extension do Guia PMBOK. Então, Construction Extension. E existem outras. Existem, inclusive, né, orientações do CREA, orientações, salvo engano, da ABNT. O que significa? Vamos dizer, né, que você tem uma fase de viabilidade. Então, fase de viabilidade. Depois dessa fase de viabilidade, você tem uma fase de projeto básico. Aí você tem uma fase de aquisições. Aí você tem uma fase de mobilização, construção e entrega, por exemplo. Então, isso são as fases dele. Você pode ver fases sugeridas por aí, ciclos de vida. Se você procurar lá no próprio Google, daqui a pouco a gente abre aqui o Chrome e dá uma pesquisadinha junto em 1 minuto, você vai encontrar. Se eu estiver na indústria de desenvolvimento de software, existem padrões também. Você pode usar o RUP, o Rational Unified Process, então desenvolvimento de software. Aí eu tenho, digamos aqui, uma fase de concepção. Depois tem o design. Aí depois do design tem o
implementação, protótipo, enfim, operação assistida. Então, isto é o seu ciclo de vida. E esse ciclo de vida é você que define. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, né? Pesquisar um ciclo de vida aqui de projeto. Então, vamos ver ciclo de vida aqui. Project Life Cycle. Você vai encontrar um monte de ciclos de vida aqui de projeto. Você pode procurar, por exemplo, ciclo de vida, projeto, construção. Ciclo de vida, projeto, defesa. Ciclo de vida, projeto farmacêutico. Então, muitos desses já possuem algum tipo de ciclo de vida aqui, e o ciclo de vida é algo que a sua organização vai definir. Então, você procurar aí ver as imagens, vai provavelmente ter algumas imagens aí para poder ajudar você aqui, né? Então, olha só, conceito, planejamento, desenvolvimento e execução. E quando você define esse ciclo de vida do projeto aqui, você, junto com a sua organização, vão padronizar o que ocorre em cada fase, aí aqui está vendo o que ocorre em cada fase, e vão saber também quais são as coisas necessárias para passar de fase, que a gente chama aqui de stage gate, decisões de passagem de fase, e você também vai saber quais são os documentos ou artefatos necessários em cada fase, ou entregas necessárias em cada fase. Então, por isso que é tão importante você saber qual é o ciclo de vida do seu projeto. Olha só, ciclo de vida de projeto da construção aqui, por exemplo, né, se você quiser, que coincidentemente é até um artigo lá do blog. Então, você pode vir aqui e ver fases do ciclo de vida de projetos da construção. Desenvolvimento do negócio, orçamentação, mobilização. Então, quem quiser dar uma olhada, tá? Ciclos de vida do projeto, e vou colocar esse link aqui para a gente lá na área do aluno, para quem quiser dar uma olhadinha também. Mostra aqui como é que faz o planejamento do seu projeto. Para a gente poder usar o Project, a gente tem que ter algum conhecimento sobre os aspectos básicos do projeto. Mas está aqui também, quem quiser ir lá e dar uma pesquisadinha. Então aqui no trentin.com.br, 2017, maio, ciclo de vida do projeto e grupos de processo do Guia PMBOK. Ou também vai lá e entra aqui no blog também, trentin.com.br/blog, e você tem um campinho de busca aqui, vem e escreve ciclo de vida. E lembra que existem vários outros aqui. Então eu coloquei ciclo de vida de projeto de defesa. Trabalhei muito com projetos de defesa e projetos aeronáuticos, e existe um conjunto de normas para isso aqui, né? Então, ciclo de vida de aquisições do sistema de defesa de departamento de defesa americano. Você tem outros aqui que você poderia pesquisar e dar uma olhada, só para você se inteirar mais do que é esse ciclo. Ciclo de vida de projetos farmacêuticos. Eu me lembro que tinha um ciclo de vida de projetos farmacêuticos que, salvo engano, está nos anexos do Guia PMBOK. Aqui você tem, por exemplo, o ciclo de vida do Rational Unified Process. Então, aqui as disciplinas, né, modelagem de negócios, requisitos, cada uma das coisas aqui, e as fases que ocorrem essas coisas. Então, o ciclo de vida do projeto, ele tem como objetivo definir as fases e o que ocorre em cada fase lá do seu projeto. Aí você fez essas fases suas aqui. Dentro das fases, você vai colocar quais são as entregas que você tem dessa fase aqui. Então, imagina que eu quero aqui, por exemplo, incluir, deixa eu incluir aqui, linhazinhas, vou apertar o insert aqui, que é um comando do Project para eu poder inserir linhas. Eu quero agora ter a entrega 1.1, por exemplo, que para mim vai ser o quê? Na concepção eu quero ter o estudo de mercado. Estudo de mercado. Entrega 1.2, eu quero ter, além do estudo de mercado, uma análise econômica. Análise de viabilidade aqui. Ok. E coloco isso embaixo lá da minha fase. Na fase de definições, eu quero ter uma entrega 2.1, que vai ser aqui para mim a ementa do curso. Eu quero ter uma entrega 2.2, que vai ser aqui para mim a logística ou as cidades do curso. Ok. Pronto. E jogo ele aqui para baixo, está começando a ganhar forma o meu cronograma. Aqui eu ainda estou, se a gente for pensar conceitualmente, na IAP. Estou fazendo o planejamento das entregas. Eu venho aqui na fase de preparação, eu preciso aqui passagens. Eu preciso aqui, vamos colocar aqui materiais. Eu preciso instrutor. Eu preciso de local.
Tudo seria entregas, né? Para ficar padronizado aqui. Entrega 3.1, materiais. Entrega 3.2, instrutor. Entrega 3.3, local. Você não precisa colocar essa numeração, porque o próprio Project poderia fazer essa numeração para você, tá? Eu estou colocando aqui só para facilitar o nosso entendimento. E aí vem a execução. Então, a execução eu vou, por exemplo, ter a entrega 4.1, vai ser a turma 01. E a entrega 4.2, a turma 02. Poderia ter várias turmas aqui do meu treinamento de Excel. No encerramento, eu vou ter uma entrega 5.1, que vai ser a avaliação. Vou ter uma entrega 5.2, que vai ser aqui para a gente lições aprendidas, por exemplo. Ok? Então, fiz o nosso planejamento aqui, um planejamento bem simplesinho, só para você poder acompanhar. Lições aprendidas. Ok. Então, estou aqui com o meu planejamento do projeto. O que é este planejamento aqui que eu estou fazendo? Se a gente for pensar, na verdade, esse planejamento do projeto aqui é como se fosse a sua estrutura analítica do projeto. Se eu quiser, né, se você tiver instalado ali o WBS Schedule Pro, posso salvar aqui e ter a visão gráfica do meu cronograma, se eu clicar aqui no WBS Schedule Pro. Então, poderia ver a minha visão gráfica do cronograma. Mas estou aqui com o nosso cronograma, entregas, está tudo ok. O próximo passo seria eu colocar tarefas aqui. Então, eu poderia vir aqui para fazer o estudo de mercado. Eu preciso de uma tarefa 1.1.1, que vai ser entrevistar potenciais alunos. Por exemplo. Tem uma tarefa 1.1.2, que vai ser agora, o que a gente faria aqui, preparar relatório. Então, na verdade, o que eu costumo fazer aqui, só para fins didáticos, né, é colocar quando for tarefa em minúsculo. Então, tarefa aqui, vou colocar aqui tarefa 1.1.1, entrevistar potenciais alunos. Tarefa 1.1.2, preparar relatório. Ok? Então, esse aqui é um planejamento da entrega, que agora tem tarefas lá dentro do nosso projeto. O que nós faríamos depois? A gente colocaria quais são as durações de cada coisa dessa. Então, 5 dias, 7 dias aqui. Ligaria a sequência, basta você vir aqui ligar. Esta aqui ainda é uma entrega. Então, eu não sei o que eu vou fazer aqui na análise econômica, né? Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer nessa análise econômica. Eu posso colocar aqui que ela tenha 15 dias, por exemplo, e ligo que a análise econômica vai ser feita depois do estudo do mercado. Depois que eu terminar as definições, então estou ligando aqui as dependências, né? Para ligar as dependências, basta você marcar as tarefas. Então, vou dizer aqui que a fase 1, e eu marco a fase 2 e venho aqui e clico no linkzinho da correntinha aqui em cima, para poder ligar as nossas tarefas. Aí eu vou ter a ementa do curso, vou dizer que a ementa e a logística podem ocorrer em paralelo, então 30 dias para fazer a ementa, 45 dias para fazer a logística. Vou dizer que definições e preparação, um depende do outro, então começando a ganhar corpinho aqui o nosso cronograma, está começando a ganhar forma o nosso cronograma aqui. Colocando as tarefas. Aí eu vou dizer que tem materiais vai demorar 20 dias, instrutor, para encontrar o instrutor preciso de 15 dias, o local eu preciso de 20 dias. E digo que essas coisas todas aqui também podem ocorrer em paralelo. Aí vem a nossa execução, então preparação, depende da execução aqui, e a execução eu ligo com o encerramento. Eu vou dizer aqui que a turma demora 3 dias, então vai ser 3 dias de aula. Vou dizer que eu vou fazer primeiro a turma 1, depois a turma 2. Coloquei uma sequência aqui. E vou colocar nossas avaliações e lições aprendidas aqui no final. E eu posso colocar um final do projeto, né? Fim do projeto. Fim do projeto. Muitas vezes eu gosto de colocar um marco ali no final de cada fase, na verdade, para caracterizar que ocorreu alguma coisa. Então, a avaliação vai demorar 5 dias, lições aprendidas vai demorar 1 dia. E vou fazer essas coisas todas na sequência. Marquei. E coloquei aqui como uma sequenciazinha, vai me dar a data que termina
este meu projeto, né, dia 3 de maio de 2018 aqui. Então, estou com o meu cronograminha aqui pronto. Se for um projeto pequeno, você consegue fazer ele aqui tranquilo. Quando nós vamos precisar usar o Planner, que é o que a gente vai fazer hoje? Aqui no nosso canto superior direito, na sua barra de tarefas, se você estiver já com a versão 17.05 ou 17.10 do Project, que é a última, na sua guia tarefa, você vai ter o Planner aqui. E para você poder acessar o Planner, você precisa estar conectado com a sua conta do Office 365, aqui em cima, que está o Mário Trentinha, a mesma conta, o mesmo e-mail, que tem a assinatura do Project e que tem a sua assinatura do Planner. Precisa ter uma assinatura do Planner, que é o caso, nós temos aí a assinatura do Office 365 com o Planner. O que funciona aqui? Aqui eu poderia pensar que talvez a ementa do curso vai ficar de responsabilidade do coordenador pedagógico. E ementa do curso é um negócio que demora 30 dias, mas eu não quero fazer todos os detalhes. O que eu faço? Eu venho aqui, marco essa tarefa, e aí eu clico no Planner. Eu clico no Planner, ele vai abrir aqui no nosso lado esquerdo a opção de eu me conectar a ele um plano. Ele vai ver aqui se eu estou com o mesmo e-mail. Então, mario@profissão.microsoft.com. Vou colocar minha senhazinha aqui. E aí ele vai abrir os planos que estiverem disponíveis lá. Então, senha. Conectado. Ok. Então, agora ele vai carregar aqui no nosso ladozinho esquerdo o Planner. Então, vai carregar aqui para a gente. Enquanto isso, eu posso ir lá e construir os planos. Muito bem, então feita a nossa conexão com o Planner, já aparece o quadrinho do Planner aqui no nosso lado esquerdo e eu já consigo conectar. Agora tem o seguinte, né? Na verdade eu coloquei aqui uma coisa para a gente atentar para um erro aqui. Eu acabei não percebendo na hora que eu estava criando o projeto, que quando você vai criar aqui um quadro do Planner para conectar a uma tarefa, eu não posso ter salvo o arquivo no meu computador como eu fiz. Ele precisa estar publicado. Então, ele deve estar publicado no ppm Microsoft. Então, eu preciso salvar o projeto, publicar o meu projeto no Project Online, porque o que se integra com o Planner, na verdade, é o Project Online. Então, o ppm mais Office 365. No meu computador não tem como eu fazer isso se eu tiver o arquivo aqui, né? Eu não posso mandar o arquivo por um pendrive para a minha equipe, não, eu tenho que ter a colaboração online. Então eu salvei esse arquivo, os planos não estão aparecendo para mim aqui do lado, os planos do Planner, porque eu salvei esse arquivo no meu computador, no C2 pontos, e você não pode fazer isso. Você passar aqui o mouse lá em cima do Planner, você vai ver que está dizendo aqui, né? Vincular tarefa ao plano do Planner, e o que ocorre aqui? Você vincula uma tarefa selecionada, eu quero atribuir essa ementa do curso a um quadro Kanban, e aí eu vou ser um quadro Scrum, um quadro Kanban, e aí eu vou ser dono das tarefas. E para eu poder vincular essa tarefa selecionada aqui a um plano do Planner, a tarefa e o projeto devem estar publicados para que isso aqui esteja funcionando direitinho. Então vamos fazer isso funcionar já agora, vamos corrigir aqui que eu salvei no meu computador. E antes disso, uma outra explicação, o que significa esse vincular o plano. Eu quero pegar essa tarefa aqui, ementa do curso, e eu quero vincular esta tarefa a um plano do Microsoft Planner. O proprietário da tarefa, que sou eu, vai se tornar o proprietário do plano para uma equipe ágil. E eu posso controlar as tarefas, as atribuições e o plano do Planner. É isso que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Vamos publicar o nosso arquivo aqui, né? Então, eu tinha salvo ele no meu computador. Eu vou dar um salvar como e vou salvar lá no nosso ppm online. Então, clico aqui no nosso ppm online e vamos salvar aqui como projeto treinamento Excel. Vou colocar aqui aula 2, aula 02, nossa, projeto treinamento Excel. Então, aula 02, vou colocar aqui Project mais Planner. Project e Planner. Só para a gente lembrar aqui do que se trata. E vai ser o projeto treinamento do Excel.
E com isso eu tenho salvo, então, o meu projeto, está aqui em cima, aula 02, Project Planner, treinamento do Excel. Então, está aqui nosso projeto, salvamos ele agora lá no nosso Project Online, então está aqui em cima, né? Deixa eu ver se você está olhando aí direito, o nomezinho dele aqui. E ele está salvo no nosso Project Online. Posso publicar aqui o andamento do projeto. Agora que ele está salvo no Project Online, então lembra aqui mais uma vez, né? Não pode estar salvo no meu computador. Eu tinha um arquivo que estava salvo aqui no meu computador, criei, salvei um MPP aqui. Para eu poder me conectar ao Planner, eu preciso que o meu projeto esteja publicado. Eu fui lá e dei um salvar como nele, salvei dentro do nosso PPM Online. Vou mostrar para você como é que você faz essa conexão da sua conta do PPM Online já já. Em 2 minutinhos eu te mostro isso. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Você salvou o seu plano e o nosso plano está lá dentro do Project Online. Se eu vier aqui atualizar nossos projetos, vamos ver se ele já aparece aqui. Aqui está. Então, o projeto do treinamento do Excel. Então, acabei de criar aqui esse nosso projeto, aula 2, treinamento do Excel. Criei ele aqui, dia 11/2, e lá está o nosso projeto. Se eu clicar nele aqui, eu consigo ver essas informações do projeto aqui também, né? Posso clicar aqui e vou ver aquelas mesmas informações do projeto que estão no meu desktop. Então, deixa ele carregar, a gente já vai dar uma olhada nele aqui, a nossa visão do projeto. Então, está aqui, fases, mesma coisinha lá, que você está vendo no seu Project Professional. Então, aqui no meu Project Professional, para você fazer a conexão do seu Project Professional aqui, o que você precisa fazer, né? A gente tem aqui informações, você vai vir aqui em informações, gerenciar contas. Então, se você não tiver nada, vai ter só o seu computador. Aí você precisa adicionar uma conta, que é esse PPM Online. Você pode dar o nome que você quiser, na verdade. E você vai colocar o URL aqui, que é um URL padrão do nosso project, sempre. Então, sempre vai ser o mesmo aqui. É seu domínio.sharepoint.com/sites/pwa. Como é que eu faço para descobrir isso? Você vai lá no seu Project Online. Então, por exemplo, se na sua empresa você tiver um Project Online, aqui no navegador vai ter qual é o domínio onde está o seu Project Online. Você precisa copiar esse pedaço aqui, o https, qual é o domínio.sharepoint.com/sites/pwa, que é o Project Web App. Então, só precisa copiar esse pedacinho. Talvez fosse sua outra empresa, né? Então, digamos aqui, trentin.sharepoint.com/sites/pwa. Copia este pedaço aqui, então dá um Ctrl C nele. Vai lá no seu project. Você vai no project em arquivo. Deixa eu voltar aqui para você. Arquivo, informações. E aí você tem contas aqui de Project Web App. Então, eu já tenho ela adicionada, você colocaria aqui adicionar, dá o nome que você quiser. Então, coloca aí, por exemplo, profissão, GP, Project Online. Vem aqui, cola. E aí você dá um OK. Agora, toda vez que você for entrar no Project, você vai ter a opção de salvar no seu computador, que a gente já está acostumado, o seu arquivo.mpp, ou salvar diretamente no Project Online, que é o que eu fiz agora, ok? Então, fez a ligação aqui do seu Project Online com o seu Project Professional. Estou com o meu arquivo, publiquei, está salvo, está tudo tranquilo aqui, salvo lá. Este meu projeto agora, que ele está publicado no Project Online, agora sim eu posso vir e usar o nosso Planner. Então, o botãozinho do Planner aqui no nosso lado direito vai me perguntar a conta. Então, escrevo aqui. mario@profissãogp.microsoft.com. Você coloca aí o seu e a sua senha. Vai me pedir aqui a senha. Vamos ver se ele me pede a senha ou se ele já vai usar a senha que está gravada. E aí eu vou ter acesso agora aos planos do Microsoft Planner. Então, senha. Ok. Vai lá, se conecta no navegador e olha só, agora está habilitado aqui para a gente. Então, lembra que quando o arquivo estava salvo no meu computador, esse vincular projeto existente aqui, ele estava mais clarinho, né? Não estava verdezinho do jeito que está. Agora eu posso clicar nele aqui. Então, olha só. Agora eu escolho uma tarefa, que para mim vai ser essa ementa do curso. E olha só que bacana, vincular um plano existente. E daí eu poderia colocar um plano existente. Se eu não tiver nenhum plano, eu vou lá e crio o plano primeiro. Então, vou lá no meu
no meu Planner. Então, Hub do Planner. Como é que funciona o Planner? Você já deve ter dado uma olhadinha aí, tem uma aula lá no começo sobre o uso do Planner aqui. Eu vou falar algumas coisas sobre ele, mas você tem mais informações sobre o Planner lá também. Então, eu vou criar um novo plano, que vai ser ementa do treinamento de Excel. Olha só. Esse plano pode ser público. O que significa um plano público? Que é um plano que qualquer um da minha organização, qualquer pessoa aí, você que fizer o login com o seu nome do aluno, @profissãogp.com.br ou microsoft.com, você vai poder ver o plano. Ou eu posso colocar particular, que só eu e quem eu convidar vai ver isso aqui. Tem algumas outras opções, posso colocar uma descrição aqui. Então, elaborar ementas para treinamento de Excel. Responsável pedagógico, por exemplo, é o Mário Trentin. E ok, eu posso escrever novos membros aqui, tem notificações. Vou criar o nosso plano. Criei o plano. Cria o plano, ele vai pensar um pouquinho, porque ele precisa criar o site do plano, ele precisa criar a documentação do plano, e aí eu vou poder ir lá no meu Project Professional e vincular este plano aqui. Então pronto, está aqui, nosso ementa, ele vai terminar de carregar o site, aqui vai aparecer esses 3 pontinhos. Quando eu tenho um Planner, eu tenho um Outlook associado àquilo, posso colocar os membros, posso colocar arquivos, posso colocar o bloco de anotações. Então vou colocar aqui. Vamos dizer aqui que a gente tem um backlog, quantos buckets você quiser, to do, vou colocar aqui coisas que nós estamos fazendo, um doing, vou colocar aqui pendências, pending, e vamos colocar aqui as coisas que estão prontas. Então vamos colocar um done aqui para a gente, no último aqui, então done. Legal, então coloquei. E posso já começar a planejar minhas tarefas. Outra coisa que você vai querer fazer é colocar os membros aqui. E eu posso chamar os membros da nossa organização. Então, eu quero chamar aqui, por exemplo, Maria, ele vai adicionar aqui. Eu quero chamar, por exemplo, o William, ele vai chamar aqui o William. Eu quero chamar aqui o Daniel, ele vai chamar o Daniel. Então, vocês vão todos receber os avisos aí, as pessoas que estiverem sendo chamadas, né? Se eu quiser, eu posso remover alguém do grupo ou chamar mais gente do grupo. Temos membros do grupo aqui. Aí, o trabalho que eu tenho que fazer é vir aqui e adicionar as tarefas. Antes disso, como eu já criei o plano, eu posso voltar lá no meu project e vir aqui agora e dizer que eu quero procurar ementa e treinamentos do Excel. Olha só que bacana. Então, clico nele aqui, ele está se conectando ao plano que eu acabei de criar do Planner, nosso ementa do Excel, e olha só que bacana, vou criar o link dele aqui embaixo. Então, eu peguei esta entrega, ementa do curso do Excel, então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Peguei essa entrega aqui, ementa do curso do Excel, ementa do nosso curso do Excel. A partir dessa entrega de ementa do curso do Excel, eu criei um plano, que é o nosso plano lá no Planner, de ementa do plano. Então, criei um plano de ementa do plano, do nosso Planner. E agora eu vou vincular este plano aqui a nossa tarefa. Então, em vez de eu vir aqui na logística do curso, saí do vínculo. Então, peraí, ementa o treinamento. Cliquei aqui no nosso vínculo. Bom, cliquei aqui no nosso vínculo e agora eu tenho, então, o plano, o treinamento do Excel. O Mário aqui é o dono do plano e tem aqui as entregas agora. Eu posso nomear agora um líder daquilo lá. Vou clicar aqui em criar o link e aí está feita a ligação. O que vai acontecer? Olha só, aparece uma indicativo aqui, né, uma coisinha do Planner. O que significa? Ementa do curso demora 30 dias, eu não quero detalhar, existe um plano do Planner associado. Que se você vier aqui, então você clicar em outras tarefas, não vai ter, né? Você pode reduzir o quadrinho aqui também, para deixar ele mais espaço aqui para o seu project. Nessa tarefa que tem um Planner, você pode vir aqui no seu ladinho direito, ó, e clica aqui no Planner. Aí ele vai abrir lá no seu plano web. Olha só que bacana. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, essa que é a grande inovação, é que eu estou criando um subprojeto ágil. E eu posso criar quantos eu quiser.
Então, eu posso voltar ali para o meu project, olha só, gostamos desse negócio, a gente quer aqui, de repente, que uma outra coisa que vai ser a logística. A logística demora 45 dias. Eu quero criar um plano para a logística. Eu vou lá e crio um plano aqui também. Então, vou lá no Web, venho aqui no nosso Hub do Planner, quero criar um novo plano. Vai ser a logística, treinamento do Excel. E essa logística pode ter outras pessoas. Eu posso adicionar mais membros do projeto aqui, diferentes membros do projeto, não precisa ser a mesma equipe. Pode ter outros buckets. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui na logística, a gente precisa das propostas. Propostas ou cotações, propostas / cotações. Aqui a gente tem os contratos. E aqui a gente tem o acompanhamento das entregas, por exemplo. Então, como é logística, aí aqui vem logística de proposta de coffee break, proposta de passagem, por exemplo, passagem, proposta de som, proposta de local. Então, poderia colocar aqui, né? Proposta de local. E aí vem os contratos. Então, depois que eu fizer o propósito local, vem o contrato do local, acompanhar as entregas do local e posso colocar aqui um encerramento aqui, por exemplo. Então, o outro plano pode ter buckets ou colunas aqui diferentes. Eu posso adicionar outros membros. Então, vamos dizer aqui que eu quero outros membros agora. Vamos ver quem mais que a gente tem de membros aqui. Não me lembro todos os nomes aqui. Vamos ver quem mais a gente tem de membros. Agostinho aqui. Coloco ele para estar junto neste plano de logística. Então, tem um outro plano aqui, por exemplo, que eu quero ter. Vamos ver aqui quem mais, o Gustavo. Então, adicionei. Eles estão aqui neste quadro de logística. E eu vou lá no meu project e adiciono um subprojeto aqui, ó. Abro, vou abrir aqui para a gente ter mais espaço. Clico no logística, vincular a um plano existente do Planner. Agora eu quero que o logística esteja aqui. Cliquei nele. O dono aqui é o Mário. Criar link. Criou o link, vai aparecer aqui. Então, olha só, na verdade o que você fez foi criar um subprojeto para aquelas tarefas, só que é um subprojeto ágil, da mesma maneira que eu poderia ter subprojetos aqui com outro Gantt, né? Se eu quisesse vir aqui, vamos pensar que esse lições aprendidas fosse um subprojeto, né? Tivesse um subprojeto de lições aprendidas. Eu posso vir aqui, lá na minha guia projeto, quem já conhecia subprojetos, e procurar um outro projeto aqui para utilizar ele como subprojeto. Eu acho que não vai ter nenhum aqui que faz sentido, mas vamos pegar um qualquer aqui só para a gente incluir. Ele está aberto lá, não vou conseguir o incluir. Mas um subprojeto aqui do Gantt, olha só, eu incluo ele aqui dentro, e coloco ele embaixo, então todas as tarefas que vierem dele, ó, vão ficar embaixo agora da minha lições aprendidas. E fica aparecendo aqui que é um subprojeto, foi inserido como um subprojeto aqui somente para leitura. Não posso inscrever em cima dele porque ele estava aberto em outra seção. Mas eu posso ter um subprojeto então. Eu posso ter múltiplos subprojetos, né? Quantos eu quisesse aqui. Posso ter múltiplos subprojetos que são de Gantt, então subprojetos aqui de Gantt, deixa eu apagar aqui para a gente, subprojetos são de Gantt, eu posso ter múltiplos subprojetos dos quadros. Aí você fala, poxa, mas legal, não entendi isso aí, muito bonito, mas para que serve no final das contas, né? Serve que a pessoa que vai estar lá num quadro, então, por exemplo, o Agostinho que está aqui no quadro, ele vai cuidar do local, eu venho aqui, atribuo para ele aqui cuidar do local, ele não precisa ter o project. Ele tem apenas uma conta do Planner, que no seu plano mais barato, aí, E1 empresarial, ele vai custar, salvo engano, R$16 por mês. O membro da equipe de projeto aqui vai poder atualizar as tarefas dele aqui. O plano que a gente está usando, que é o Office 365 Premium, ele é um pouquinho mais caro, ele tem mais coisas, você pode fazer o download do Office para o seu computador, né? Instalar o Project, instalar o Word, Excel, PowerPoint, mas com um plano web, que é esse E1, você consegue, em vez de eu precisar ter project para todo mundo. Então, só o gerente do projeto que tem project, e aí você tem uma licença que, salvo engano, aí na faixa dos R$116 mês hoje, para o gerente de projeto, pode gerenciar múltiplos projetos, e aí eu crio vários quadros aqui,
dos meus projetos. Como é que o membro da equipe vai fazer? Ele não precisa nem ver o project. Ele entra aqui só no quadrinho de logística dele. Aí o Agostinho vem aqui e move. Diz que fez, se eu tivesse subtarefas, né? Então, a logística aqui, por exemplo, local. Local, eu preciso visitar 3 locais. Obter cotações. Verificar licenças, se houvesse. Então, eu posso colocar aqui um conjuntinho de coisas. E daí ele vai clicando aqui em quais ele está fazendo. E ele pode fazer isso também através de um aplicativo no celular dele, que é muito bacana. Então eu posso pegar e ter acesso aqui a não só o web no browser, que é o que você está vendo, mas eu posso ter acesso a um aplicativo. Vamos dar uma olhada lá no aplicativo do Planner. Então, vou colocar aqui. Vamos ver aqui o nosso espelhamento. Então, está aqui. Eu tenho o aplicativo que é o Planner aqui. Deixa eu aumentar a nossa telinha aqui da captura do celular. Então, eu tenho acesso aqui ao Planner. O Planner é esse nosso aplicativozinho aqui que está aqui no meio, o Planner. Então, você que é membro da equipe do projeto, olha como é que fica fácil, né? Porque eu vejo muita gente reclamar disso, né? Mário, mas eu faço o cronograma e as pessoas não executam as tarefas, elas esquecem, elas não têm acesso ao gráfico de Gantt, elas não têm acesso ao project, elas não têm acesso ao MPP, eu preciso imprimir e mandar para elas, eu preciso mandar um PDF para elas por e-mail. Isso não é necessário, porque as tarefas da pessoa agora estão no Planner dela aí. Clica aqui no Planner e ele vai carregar já aqueles planos. Olha só. Então, Hub do Planner, eu vou colocar aqui em atualizar, olha lá, já apareceu os dois que a gente acabou de criar. Ementa do treinamento, logística do treinamento. Então, ele acabou de criar aqui para a gente. Quer dizer, a pessoa que tem acesso somente, eu sou o dono dos planos, eu estou vendo aqui o logística e estou vendo o Ementa. Se você, por exemplo, o Agostinho fizer login, ele só vai ver o logística. Se a Maria fizer login, ela vai ver só a Ementa, porque eu só adicionei ela a este plano aqui. Então, clico aqui no Ementa. A gente não tinha colocado nada no Ementa, né? Mas clico aqui no Logística. Olha, ele vai carregar as tarefinhas aqui para a gente. Então, local, obter cotações, está com o Agostinho, som, aí eu posso vir aqui, se eu clicar, editar nele aqui mesmo. Então, atribuir um membro. O Gustavo Carvalho vai cuidar dessa tarefa aqui. Volto. Posso colocar mais de um membro. Então, o Gustavo e o Mário vão cuidar. Vai aparecer os dois nomezinhos. Digo aqui que você já iniciou. Se não iniciou, tudo do meu celular. Coloco uma lista de verificação, que seria aqueles itens. Então, essa aqui, a tarefa é som. Então, coloco aqui som, por exemplo, microfone. Eu preciso de caixas de som. Eu preciso de, talvez aqui, iluminação junto com som. Enfim, todas as coisas que você precisar. Lista de verificação. E a pessoa planeja isso no celular dela. Posso definir aqui qual é a data de início, data de conclusão. Então, eu quero colocar a data que eu comecei, a data que eu terminei. Posso colocar os rótulos lá da tarefa e posso adicionar arquivos aqui. Então, posso adicionar arquivos clicando no maisinho aqui, né? Então, se eu quiser, eu posso até tirar evidências de projeto que ficam aqui dentro. Eu posso colocar um link, posso colocar um arquivo e quando eu estou acessando do meu celular, eu posso, inclusive, vir aqui e colocar. Então, por exemplo, né, imagina que a gente tem uma tarefa aqui, essa aqui não vai fazer tanto sentido, mas na tarefa lá de local vai fazer sentido. Então, na tarefa de local, eu venho aqui e quero mandar anexos para o meu gerente, para quem vai aprovar. Então, eu venho aqui, foto do local. Tira a foto. E aí, vou lá, dou um OK. Então, foto, usar foto. Então, vai ficar salvo lá. Eu quero tirar foto agora do local número 2. Então, vou tirar uma outra foto aqui do local número 2. E estou tirando a foto aqui de mim mesmo para você ver lá qual que é a fotinha aqui, né, que está com a captura de tela. Então, usar foto, jogo aquilo dentro das minhas tarefas aqui de uma maneira muito tranquila. Então, eu consigo ter evidências lá do projeto, se fosse o caso, né? Colocar aqui foto, tiro uma outra fotinha só para você. E testa aí você também, né? Pronto, ok. Quiser apagar, clico lá naquela foto, venho aqui e escrevo que eu quero remover esta foto, remover o arquivo. Eu posso colocar um link,
Então, também, se eu quiser colocar aqui um link, um endereço. Quando eu estou na versão web, tem mais coisas lá, porque lá eu tenho a parte de documentação. Então, isso aqui é para uma atualização rápida, tá bom? Então, isso aqui é para uma atualização rápida. Vamos puxar ele aqui para baixo, para ele atualizar. E vamos lá dar uma olhada como é que está aqui o nosso plano. Vou atualizar o meu plano aqui. Logística, local. Então, olha só, tem 2 anexos. Se eu clicar aqui em local, tem 2 anexos e ele está carregando aqui. Se eu clicar, vem lá a foto. Então, essas são as fotos do local. Aí eu posso escrever alguma descrição, né? Local 1, local 2. E com esta fotozinha aqui do meu local, eu quero aprovar. E aí vem comentários aqui. Então, Mário, visitei 2 locais. Local A com estacionamento. Vê foto 01. Local B sem estacionamento. Foto 02. Então, isso aqui serve para um monte de tipos de evidência que você queira fazer. Eu coloco isso aqui e vai ficar o comentário, ó, com o nome do Mário. Se alguma outra pessoa entrasse para essa tarefa, né, então o Agostinho aqui que está comigo nessa tarefa, ele ia entrar, ia responder e ia ficar o nome dele, Agostinho. Gostei mais do local A. Vamos aprovar o local A. E eu consigo aqui adicionar anexos que seriam arquivos que vão estar dentro do nosso SharePoint aqui. Então, aqui, tudo que você jogou lá de arquivo, sabe onde foi parar essas fotos? Esses arquivos aqui, eles vieram parar aqui, ó. Então, se eu clicar no nosso plano, eu tenho os arquivos do plano. Além dos arquivos do plano aqui que ele está carregando, enquanto ele carrega. Tem os arquivos do plano, eu posso usar um bloco de anotações, um OneNote, e eu posso utilizar também a nossa caixa comum aqui da equipe do projeto. Então, olha só, as fotos estão aqui, Team Site, que é do grupo de logística. E o ideal é que eu tivesse criado aqui as pastinhas antes, né? Como eu fiz lá no exemplo de demonstração que está na nossa aula inicial. Então, eu colocaria aqui uma pastinha, por exemplo, de iniciação. Coloco os números lá, né? 00, gestão do projeto. Aí você vem aqui e cria o 01, 01, iniciação, 01, concepção, enfim. Maneira que você achar melhor para poder organizar suas pastas. E eu poderia ter salvo essas, eu posso mover e ele vai manter o link lá. Então, eu posso mover essas fotos aqui para uma pasta de fotos. E aqui eu poderia colocar algum arquivo, eu poderia criar um novo arquivo. Então, vou criar um novo .doc aqui, por exemplo, que vai ser... Eu edito ele online, colaborando junto com a minha equipe do projeto. Então, este documento aqui ele vai se chamar o plano de negócios. Por exemplo, né? Na verdade, já estamos saindo muito do nosso projeto, né, que é o treinamento do Excel. A gente está aqui dentro da logística, então vai ser o plano de logística. E aqui eu venho, né, que precisa ter hotel para o instrutor, precisa ter passagens, precisa ter várias outras coisas que eu posso preencher aqui mesmo. Posso compartilhar e ele já vai estar salvo aqui dentro dos meus arquivos. Então, se eu voltar aqui para os nossos arquivos, né, vamos no caminho mais rápido aqui dos nossos arquivos, ele já vai estar lá com o nosso plano de logística. Então, aqui, o plano de logística está aqui. Então, eu posso criar documentos. Por exemplo, na hora que eu receber as cotações, eu poderia colocar aqui uma pasta em que eu tivesse 03 cotações na nossa logística. Aí, se eu quiser, eu posso ir lá colocar subpastas, é uma maneira aí de ficar mais organizado. Cotações de hotel. Cotações de locais. Ou de som, enfim. Aí, o que você faz? Você vai receber por e-mail o que os fornecedores vão te mandar. Então, ele vai te mandar um PDF, por exemplo. Você vem aqui e salva o PDF aqui dentro. E vai linkar isso às devidas tarefas que você tiver. Então, agora eu posso pegar aqui o som, né? Vamos pegar o local, né? Ou a logística, enfim. Peraí. Clico aqui, dou um duplo clique na tarefa, incluir anexo do SharePoint, procuro agora, ele vai atualizar aqui para a gente. Peraí, deixa eu atualizar a página, para ele pegar os últimos arquivos. E agora eu posso, se quiser, incluir aquele nosso arquivo do Word que eu criei. Então, adicionar arquivo do SharePoint.
Aqui estão todas as nossas pastinhas aqui organizadas. Quero colocar o plano de logística.doc. Está aqui adicionado, ó, vai ficar dentro da tarefa. Eu posso até mostrar ele no cartão aqui se eu quiser. Significa que a pessoa vai poder vir e criar direto. Então, o nome da nossa pastinha aqui, local, poderia ter uma descrição aqui, encontrar locais para 40 pessoas. Preencher o restante aí que você quiser. Clicou, vai abrir o seu plano de projeto. Então, se eu quiser, dou um clique aqui, ele vai abrir lá o nosso arquivo para você poder editar. Poderia ser um ou vários arquivos. Então, é muito legal, porque agora fica organizado como subprojetos ágeis. Essa aqui é a ideia de conectar o Planner com o nosso Microsoft Project. Vou atualizar o Project aqui no online. Então, eu consigo acessar esse meu plano de projeto, tanto pelo Project Online, que eu estou vendo ele aqui, quanto pelo meu Project Desktop, né? Então, posso aqui no meu Project Desktop. E eu tenho essa opção de ter quantos planners eu quiser. Então, se eu tivesse alguma coisa muito grande aí, mas eu não quero quebrar, eu quero, por exemplo, eu quero fazer um projeto que tenha só os primeiros níveis aqui. Eu quero fazer um projeto agora de software, que eu sei aqui que vai ter, então, um novo software, digamos aqui, vamos colocar no mesmo aqui só para facilitar. Quero fazer um novo software. Vamos colocar aqui as tarefas agendadas automaticamente, um novo software, e daí este meu novo software vai ter o quê? Ele vai ter um módulo de segurança, então segurança, vai ter um módulo de impressão, vai ter um módulo de qualquer coisa aqui, então eu poderia colocar em módulos, e daí eu venho aqui, jogo tudo aqui embaixo, e não quero detalhar, vai demorar 90 dias esse, 40, 50 dias esse, 60 dias esse, e essas coisas aqui tem que acontecer na nossa sequenciazinha. Então, ele está aqui na sequência, ó. Colocamos aqui nossas tarefas, posso diminuir o zoom aqui para ficar mais claro para você, e eu não quero fazer o detalhamento. Eu quero ligar um plano do Planner. Eu ligo um plano do Planner que vai ter o líder de segurança, um plano do Planner que vai ter o líder de impressão, um plano do Planner que vai ter o líder de cada uma dessas coisas aqui. Bacana? Então, isso permite a gente criar uma escalabilidade muito maior do projeto através de subprojetos e cria para a gente, com essa última atualização, essas últimas novidades aqui do Project, a opção de você ter não só o seu Project Online ligando a subprojetos de Project também, mas o seu Project Online ligado a subprojetos de Planner. É muito legal, muito bacana. A ideia é essa aqui, que você consegue gerenciar ele no seu celular, como eu mostrei, que você cria os seus planos aqui, da maneira que você achar mais bacaninha aqui em termos de plano, organiza a documentação de cada um deles, vai ter um e-mail para cada grupo aqui, então agora eu vou ter o e-mail do grupo de logística, o e-mail do grupo de ementa. Se eu quiser mandar aqui um e-mail para esse pessoal, né, eu posso vir aqui e to logística Excel. Então, todo mundo vai receber. Ou eu posso escrever isso aí para o grupo de ementa. Então, eu posso colocar aqui para quem eu quero mandar. Você tem outras funcionalidades dentro do Planner, em termos de agendamento. Então, aqui você tem as conversas, você tem o calendário da equipe. Então, eu poderia aqui criar, né, reuniões da nossa equipe. Isso aí está lá na nossa aula inicial. Então, eu tenho aqui a maneira como é que eu vou cuidar desse nosso grupo aqui de projetos, e eu posso ter as reuniões desses nossos grupos também. E por fim, você consegue organizar o seu bloco de notas se você quiser, né? Quem gosta do bloco de notas, eu vou colocar uma apresentação sobre o uso do OneNote para você poder se aprofundar nisso aqui também, junto com essa nossa aula 2, porque daí a grande vantagem que eu vejo em você ter a integração disso aqui em todos os níveis é que você tem uma governança única. E aí isso agora provavelmente está surgindo um monte de coisa aí na sua cabeça, né? Várias pessoas me mandaram um e-mail, mas Mário, tá, agora eu quero conectar isso tudo. Você precisa, na sua organização, definir a metodologia. O que faz em cada momento e quem são os responsáveis. Então, metodologia e as responsabilidades aqui também. E aí, sim, você pode escolher
as ferramentas. Então, um gerente de portfólio vai acessar o PPM, vai criar as ideias. Quando gerar as ideias, o gerente do projeto vai acessar o Project Professional e vai criar um Gantt. Se esse Gantt for muito complexo, ele vai criar equipes diferentes dentro do Planner e cada equipe vai gerenciar o seu Planner. Se for um projeto que não é tão complexo, eu tenho a opção de fazer ele como Gantt ou tenho a opção de fazer ele como ágil. O próprio arquivo do projeto tem aquela nossa gestão ágil que a gente viu na aula anterior, que significava que você tinha a possibilidade de fazer tanto um quadro Kanban quanto os nossos quadros do Scrum. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho nisso aqui, para você poder se familiarizar lá novamente, né, lembrar. Então, eu posso criar um projeto novo aqui e colocar o nosso projeto Scrum. O que acontece é que quando você faz isso, você não tem necessariamente a colaboração. Mas existe um negócio muito bacana aqui também que eu não tinha te falado. Eu posso criar Kanbans de Kanbans ou Scrums de Scrums. Então, aqui, de certa maneira, o Project vai permitir você fazer um Scaled Agile. Porque se eu quiser, eu posso criar meio que quadros de quadros. Então, eu posso vir aqui na minha sprint, criar um conjunto de tarefas. Então, sei lá, aqui digamos que fosse aquela própria logística ali, ou ementa. Vou adicionar, não sei se ele vai me deixar ligar em 2 planos. Coloco a ementa aqui numa sprint. E se eu salvar este meu projeto, publico lá o meu projeto, esse daqui vai ser aula 02, ágil, Kanban, com Planner. Então, aula 02. Salvei, publiquei. E daí eu posso ter as minhas sprints aqui, então planejamento das minhas sprints aqui, e eu posso vincular a uma tarefa aqui também. Então tem a opção de vincular uma tarefa aqui, eu vou precisar esperar ele salvar, mas eu consigo conectar como se fosse um Scaled Agile aqui. Você tem na sua aba de Scrum, vamos dar uma olhadinha aqui na aba de Scrum enquanto isso, eu consigo nessa minha aba de Scrum fazer o planejamento. Então, ver o painel das sprints, ver a planilha das sprints. Você já viu lá que dá para a gente colocar um monte de coluninhas customizadas aqui. Então, eu posso colocar uma coluna de responsável, posso colocar uma coluna aqui de indicadores. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma coluna com indicadores visuais ou indicadores do tipo sim ou não, essa tarefinha aqui sim ou não. Posso substituir esses indicadores. Então, tem fórmulas aí também. Vou passar mais rapidinho aqui, substituir por indicadores gráficos. Quando for igual a sim e quando for igual a não. E quando for igual a sim, eu coloco uma bolinha verde. Quando for igual a não, bolinha vermelha. Ele vai substituir aqui para a gente. Então, o Project ele tem muitas coisas bacanas para a gente fazer. A nossa próxima aula é sobre o Project Professional. Eu vou ensinar você meio que a fazer alguns desses indicadores. Vou ensinar você a parte dos relatórios, como é que você vai fazer os relatórios. Aqui também já tem alguns painéis já prontos de relatório, né? Vamos reabrir aquele nosso projeto aqui do treinamento do Excel aqui no Project. Você tem relatórios, então na guia relatórios aqui eu posso ver visão geral do projeto, visão geral do custo, né? Ele não vai ter custo aqui porque a gente não incluiu, mas na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada um dos planejamentos necessários aqui para o nosso projeto e como é que a gente faz para ter um pouco mais de controle nos seus relatórios também. Então, eu vou ter o controle do meu projeto aqui na palma da mão, em termos de relatório, com a possibilidade de escalar equipes ágeis com Planner. E quantas equipes você quiser. É por isso que é muito bacana você poder utilizar o Planner, né? Poder utilizar o Microsoft Planner junto com o Project. Bom, espero que tenha ficado bem claro aí. Qualquer dúvida que você tiver, coloca as dúvidas, manda aí no nosso grupo, coloca no fórum, para a gente poder aplicar cada vez mais a metodologia de gerenciamento de projetos, programas e portfólio associado ao uso de uma boa ferramenta
que é a suíte Microsoft aqui combinada, o Office 365 junto com o Project Online, junto com o Project Desktop dentro do seu computador. Ele traz muitas vantagens para a gente, com certeza. Um grande abraço e até a próxima aula.